Fala pessoal, vamos agora aqui para o nosso terceiro vídeo, tá certo? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Igor Valadares, eu sou sócio aqui da Assertiva Soluções Contábeis e eu estou com um projeto aqui de pelo menos uma vez por semana postar algum vídeo aqui nas minhas redes sociais, tá certo? Os vídeos têm como objetivo aqui atender, né, ao público de empresários, tá certo? Aquelas pessoas que têm a sua micro, principalmente micro e pequenos empresários, tá certo? Porém, também atende a quem pretende abrir uma empresa. Então, se você está pensando em abrir uma empresa, aqui também é seu lugar, tá ok? Pessoal, primeiramente eu vou pedir para que vocês curtam o vídeo já. O conteúdo aqui é gratuito, é feito com as melhores das intenções. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem com seus amigos, suas amigas, seus familiares. Isso aí vai me ajudar a chegar a mais pessoas, né? E, por consequência, a ajudar mais pessoas também, tá certo? Tema de hoje, capital de giro. O que é e como calculá-lo, tá certo, pessoal? Se vocês entrarem agora no Google, vocês vão conseguir descobrir várias fórmulas aí para calcular o capital de giro, pelo menos aí no mínimo umas 3 ou 4 formas. Obviamente os valores vão dar distintos entre elas, porém aproximados, né? Eu vou ensiná-los aí de uma maneira bem prática e objetiva, a forma que eu utilizo, de modo que vocês hoje mesmo já consigam calcular o capital de giro da sua empresa e saber se ela está ou não precisando, tá certo, de mais de capital de giro, tá bom? Vamos lá. Então, de maneira mais técnica inicialmente, o que é capital de giro? São os recursos financeiros necessários para arcar com as obrigações de curto prazo de uma empresa. Tecnicamente, o capital de giro é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Não vão embora agora não, tá certo? Eu vou explicar aí esses termos técnicos. Então, primeiramente, o que é o curto prazo? De maneira prática, vamos enxergar como curto prazo os próximos 12 meses da empresa, tá certo? Os próximos 12 meses. O que é o ativo circulante e o passivo circulante? Eu vou dar exemplos para vocês agora nos próximos slides. Mas o capital de giro é isso. É a diferença, ou seja, o ativo circulante menos o passivo circulante. Vocês vão conseguir, encontrando com essa diferença, encontrar o capital de giro, tá bom? Então, Igor, o que é ativo circulante? Vou dar aqui alguns exemplos, né? Principalmente aí para ME e EPP. Pessoal, a gente chama esses termos aqui de contas contábeis, tá bom? Então, a conta caixa, conta corrente, aplicações financeiras de curto prazo, contas a receber, estoque, etc. Todas essas contas contábeis. E o que é a conta caixa? É o caixa da empresa, tá certo? O caixa mesmo, dinheiro em espécie na empresa. Todas essas contas contábeis fazem parte do ativo circulante. Eu coloquei aqui um etc, que obviamente existem outros exemplos, mas esses aqui são os mais corriqueiros para as micro e pequenas empresas, tá ok? Então vocês aqui já entenderam o que é o ativo circulante. O ativo circulante como um todo, obviamente, é a soma de todas essas contas, tá ok? É a soma do que você tem no caixa, na conta corrente, em aplicações financeiras. Olha aqui o curto prazo de novo. Aplicações financeiras de longo prazo não se enquadram aqui na questão do ativo circulante, tá certo? Então, contas a receber e estoque. Lembrando que curto prazo, para efeito prático aqui do nosso cálculo do capital de giro, é tudo que vai ocorrer em até 12 meses. Passivo circulante. Então, são as obrigações. Enquanto o ativo circulante a gente vê como os nossos bens, nossos direitos, o passivo circulante são nossas obrigações, tá certo, pessoal? Então, faz parte do passivo circulante, o contas a pagar, né? Então, ali os boletos dos fornecedores, né? Os salários dos funcionários, os impostos, despesas administrativas, aí entra luz, água, internet, material de expediente, etc., né? Aluguel e também etc., porque também existem outras contas contábeis aí para o passivo circulante. Essas são as mais comuns. Lembrando que o passivo circulante, assim como o ativo, é a soma de todas essas contas, tá bom? O total. Então vamos dar agora alguns exemplos práticos. Primeiramente, esse exemplo número 1. A empresa Empreender Ltda possui os seguintes montantes em seu ativo circulante. Caixa, R$ 2.000 em caixa, 12.000 em conta corrente, R$ 10.000 em aplicações financeiras de curto prazo, R$ 5.000 em contas a receber, que aí é a conta clientes, o que os clientes têm ali pagar, as operadoras de cartão de crédito, enfim. E R$ 30.000 em estoque. Lembrando, pessoal, que esse estoque aí é a preço de custo, tá certo? Então, não interessa
para efeito de cálculo do capital de giro, por quanto eu vou vender essas mercadorias. O que interessa é por quanto eu comprei essas mercadorias. Então, o total do ativo circulante aqui é de R$59 mil. Por outro lado, a empresa empreender tem o seguinte passivo circulante, né? Contas a pagar R$10 mil, salários 12 mil, impostos 2 mil, energia elétrica 500, 150 de água, R$100 de internet e R$2.500 de aluguel a pagar. Totalizando aí um passivo circulante de R$27.250. Quando a gente vai calcular o capital de giro da empresa empreender, como eu já havia falado, o capital de giro é o ativo circulante menos o passivo circulante. A gente chega ao seguinte resultado, 59 mil menos os 27.250, a gente chega a um capital de giro de 31.750. Essa empresa, então, ela conseguiu calcular o seu capital de giro, ela dificilmente vai ter algum problema com relação ao seu fluxo de caixa. Obviamente, é possível que também tenha, tá certo? Isso aqui, a gente nunca pode olhar a contabilidade por apenas uma face. A contabilidade é um prisma, que para a gente chegar a uma conclusão, a gente precisa verificar várias faces desse prisma, né? Porque, por exemplo, para a gente conseguir calcular aqui o capital de giro, entrou, por exemplo, duas contas, que é a conta estoque e a conta contas a receber. Imagine que essa empresa tem um capital de giro bacana, porém, vamos supor que ela começa a ter dificuldade para realizar a venda daquele estoque, liquidar aquele estoque, aumenta de maneira absurda aí a inadimplência de seus clientes, tá certo? Então, ela pode sim, de certa maneira, ainda ter um problema de fluxo de caixa, mas ela está menos passível a isso do que uma empresa, e eu vou dar um segundo exemplo aí, que, por exemplo, esteja com o capital de giro virado, tá bom? Obviamente, a gente também não pode descartar do cálculo do capital de giro o montante em estoque e o montante de contas a receber, porque senão vai dar um falso número de capital de giro, de necessidade de capital de giro. A gente sabe que dificilmente a empresa vai passar um longo período sem realizar nenhuma venda e com uma inadimplência de 100%. Isso não vai acontecer, né? Ela vai sim ter ali suas vendas diárias, vai sim receber o seu contas a receber, enfim. O capital de giro aqui é só para a gente ter um norte de como estão as finanças da empresa ou de o que a gente precisa para melhorar as finanças da empresa. Vamos aqui, por exemplo, o número 2 para vocês visualizarem melhor. Aqui a gente tem a empresa Falência LTDA, um nome bem sugestivo, né? E qual é o ativo dessa empresa? De caixa R$500, conta corrente 300, aplicações financeiras de curto prazo 0, a empresa não está aplicando financeiramente, né? Contas a receber de 2 mil e o estoque de 8 mil, totalizando aí um ativo circulante de R$10.800. Quando a gente vai para o passivo da empresa Falência LTDA, ela tem contas a pagar de 5 mil, R$3.000 em salários, R$500 em impostos, R$300 de energia elétrica, 150 de água, 100 de internet e R$3.000 de aluguel nesse exemplo. Observe que o total do passivo circulante dessa empresa é R$12.050. Pessoal, então quando a gente vai calcular o passivo o capital de giro dessa empresa, a gente já consegue observar aqui que está virado, né? O capital de giro aqui é negativo, não existe capital de giro negativo, ela está precisando de capital de giro. Ou seja, ela, por mais que ela liquide tudo, ela dificilmente vai ter poder financeiro ali de arcar com seus compromissos. Essa empresa aqui ela está fadada a falir de fato, se ela continuar dessa maneira, porque ela vai começar a ter problemas trabalhistas, tá certo? Com os seus colaboradores colocando na justiça devido a atraso de pagamento, não pagamento de férias, de 13º. Ela vai ter problema com multas e juros, né, de seus fornecedores, porque não vai conseguir pagar no prazo, ou mesmo não vai conseguir pagar os seus boletos ali de modo que seja protestada, né, e perca crédito. Enfim, aqui você consegue ver de maneira bem clara e bem simples uma empresa que está com problema de capital de giro. Tá certo, pessoal? Então, Igor, como aumentar o capital de giro? Primeiramente, não retirando 100% do lucro, né? Os sócios costumam retirar 100% do lucro, pelo menos uma boa parte do micro e pequeno empresário. E não é assim que funciona. Ele tira ali o dinheiro para repor o estoque e pronto. E todo o restante do dinheiro é lucro, ele tira. Não é assim que funciona, tá certo? Uma parte desse dinheiro tem que ser sempre reinvestido na empresa. Isso vai aumentar o capital de giro. Injetando mais capital na empresa. Então, no exemplo de uma empresa que está com prejuízo contábil,
é necessário que os sócios injetem mais capital. E essa injeção de capital pode ser capital próprio, ou seja, os próprios sócios se unem e colocam mais dinheiro na empresa, né? Ou tomando empréstimos, tá certo? Empréstimos bancários. A gente vai fazer um vídeo aqui somente sobre empréstimos, que é um tema aí de bastante interesse entre vocês empresários, tá bom? Então, Igor, qual é o capital de giro ideal? Depende, tá certo? Eu acabei de dar um exemplo lá, o exemplo número 1 da empresa Empreender, que ela tinha um capital de giro positivo, porém nada impedia que ela ainda tivesse um problema de fluxo de caixa. A gente, para se chegar a um capital de giro ideal, a gente tem que entender como é o nosso mercado. É uma empresa que ela trabalha apenas com vendas à vista, por exemplo, ou no cartão, ela dificilmente vai ter algum problema com relação à inadimplência. Na verdade, não existe esse risco, já que ela não vende a prazo, né? É uma empresa que ela tem um alto giro no estoque, também já diminui a necessidade de um alto capital de giro. Porém, o contrário também existe. Então, é uma empresa que ela é suscetível à inadimplência em qualquer crise econômica aqui do país, por exemplo. São empresas que o seu produto não é considerado um produto essencial e a partir do momento em qualquer crise econômica, por exemplo, ela passa a ser mais suscetível a ter um aumento na inadimplência. É uma empresa que tem um estoque mais caro, mais personalizado, de modo que não gire tão rápido. Então, uma empresa como essa, ou, por exemplo, é uma empresa que ela tem um alto risco operacional de prejuízo, de acidentes, enfim, que precisa ali de uma necessidade de injeção de dinheiro. Essas empresas elas precisam de um capital de giro um pouco maior. E aí a experiência que vai contar, né? Ou também o velho network, né? O velho network aí de contato, realmente, assim, de você entrar em contato com empresários do mesmo ramo, muitas vezes de outros estados, com o seu contador ele vai ter muitas vezes ali a noção de como funciona o seu mercado, principalmente se ele tiver com clientes do mesmo segmento, né? Mas realmente não existe uma fórmula do bolo para capital de giro ideal. Você vai encontrar no decorrer, principalmente no dia a dia da sua empresa, porque cada empresa é uma empresa, né? Cada região é uma região. O que a gente consegue ter certeza é o seguinte, que no caso do exemplo 2 é inaplicável, né? Não existe a empresa conseguir trabalhar dessa maneira, pelo menos trabalhar bem, trabalhar saudavelmente. Já o exemplo 1, sim, a gente já consegue ver uma empresa que ela está indo no caminho certo, é só questão de ajustes, né? Ou seja, o ajuste pode ser reduzir também o capital de giro. Como assim, Igor? Imagine que a empresa tem um capital de giro muito elevado para a operação dela. Isso, na verdade, é ruim. Isso é ruim para a empresa. Por que é ruim? Porque o capital de giro muito alto significa o quê? Ou um alto valor em caixa, ou um estoque muito alto, tá certo? Ou um contas a receber muito alto. É uma empresa que, por exemplo, se tiver com caixa muito alto, está deixando de investir, né? De girar esse dinheiro, de conseguir angariar lucro. A gente sabe que dinheiro parado não dá lucro, o dinheiro precisa estar girando para trazer lucro para a empresa. Um estoque muito alto também pode significar que a empresa está comprando demais, né? Estoque parado é prejuízo, né? E contas a receber também muito alto, porque isso aí pode, de certa maneira, influenciar no seu fluxo de caixa. Chega o dia de pagar os boletos, né, do contas a pagar, porém o contas a receber está lá acumulando, ela não está recebendo esse montante. Então, isso aí tem que ser avaliado. Como eu falei, a contabilidade nunca pode ser avaliada apenas por um prisma. Isso aqui é apenas mais um dos indicadores da contabilidade. E um indicador muito importante, né, o capital de giro. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado para quem me acompanhou até aqui, né? Mais uma vez, eu me chamo Igor Valadares, sou sócio aqui da Assertiva Soluções Contábeis e eu peço o kit blogueiro do Instagram, porque isso vai me ajudar a chegar a mais pessoas, tá bom? Curta aqui o vídeo, compartilhe com um amigo, uma amiga, um familiar e comente aqui embaixo o que achou ou se de repente quiser adicionar, fazer alguma crítica ou adicionar algo ao conteúdo também, fique à vontade. Tá bom, pessoal? Até a próxima!